Todo mito guarda uma verdade, e toda verdade pode nos transformar. Bem-vindo ao Mitologia Estoica. Você já sentiu que precisa se explicar? Explicar por que não quer casar. Explicar por que prefere ficar sozinho. Explicar por que estabeleceu aquele limite. Explicar por que disse não. Como se sua existência precisasse de justificativa. Como se viver do seu jeito fosse uma afronta que precisa ser defendida. E aí vem as perguntas. Mas por quê? O que há de errado com você? Você não se sente sozinho? Você não quer companhia? Você não vai mudar de ideia? E você tenta explicar. Tenta fazer entenderem. Tenta provar que sua escolha é válida. Mas e se você simplesmente não precisasse? E se você pudesse viver exatamente como quer, sem dar satisfação a ninguém? E se não fosse uma frase completa? E se seus limites fossem inegociáveis, não por crueldade, mas por clareza? Os gregos tinham uma deusa que personificava isso perfeitamente. E ela não pedia permissão, não se explicava, não se desculpava. Ártemis, a deusa da caça, da lua, da natureza selvagem, da virgindade eterna. Mas Ártemis não era virgem por repressão, não era solitária por trauma, não era independente por medo. Ela era livre, por escolha. E essa escolha, ela a defendia com ferocidade absoluta. Você violava o espaço dela, transformada em animal e devorada. Tentava controlá-la, morte. Quebrava sua confiança, punição eterna. Ártemis não jogava, não negociava, não dava segunda chance. Seus limites eram lei. E talvez seja exatamente isso que o mundo moderno precisa reaprender. Hoje nós não transformamos pessoas em servos, mas enfrentamos invasões igualmente reais. Um mundo que te pressiona a seguir um roteiro que não é seu. Pessoas que não respeitam quando você diz não. Relacionamentos que exigem que você se diminua para caber. Sociedade que julga sua escolha de estar sozinho. Famílias que cobram explicações sobre sua vida. E aquela voz interna que sussurra: talvez você esteja errado em ser diferente. Essas são as invasões modernas. E Ártemis conhece cada uma delas. Os estoicos tinham uma crença central. Você não controla os outros, só controla suas respostas. Mas também sabiam: você tem o direito, o dever, de proteger sua paz. E Ártemis vivia isso sem compromisso. Ela não era cruel por prazer, era clara por necessidade. Porque aprendeu algo que poucos aprendem. Quando você é claro sobre quem você é e o que você aceita, você para de ser invadido. Ártemis não é a história fofa da deusa independente. É a história brutal de alguém que decidiu: minha vida, minhas regras, sem exceções. E pagou o preço dessa clareza. Solidão, incompreensão, julgamento, mas também colheu os frutos. Liberdade absoluta. Respire fundo, porque essa jornada não vai te ensinar a ser gentil com invasores. Vai te ensinar a ser fiel a si mesmo, selvagemente, sem desculpas. Vamos caçar. Parte 1. O nascimento da autonomia. Leto, a mãe que pariu sozinha. Ártemis nasceu antes de Apolo, mas o nascimento dela foi diferente. Leto, sua mãe, estava em trabalho de parto, sozinha. Perseguida pela fúria de Hera, porque Zeus, claro, não conseguia manter as calças no lugar. Nenhum lugar na terra queria receber Leto, por medo de Hera, até que ela encontrou a ilha de Delos, uma ilha flutuante, sem raízes, sem medo. E ali, sem ajuda, Leto começou a dar à luz. Primeiro veio Ártemis, e a bebê divina imediatamente ajudou a mãe a dar à luz Apolo. Lê de novo. Uma recém-nascida ajudou a mãe no parto. Ártemis nasceu e já era autossuficiente, já era protetora, já era forte, já era independente. Ela não precisou crescer para aprender isso. Nasceu sabendo. E aqui já está a primeira semente do que ela se tornaria. Ártemis nunca dependeu de ninguém, porque desde o primeiro segundo de vida, ela já era completa. O pedido, quando uma criança define seu destino. Ártemis tinha 3 anos. 3. E foi até Zeus, seu pai, sentar no colo dele, e fez um pedido.
Não pediu brinquedos, não pediu vestidos, não pediu atenção. Ela pediu: Pai, me dê virgindade eterna. Nunca quero me casar. Nunca quero pertencer a ninguém. Zeus ficou surpreso, mas também impressionado, porque uma criança de 3 anos já sabia exatamente quem era. E Ártemis continuou: Me dê um arco e flechas, me dê 60 ninfas como companheiras, me dê montanhas e florestas como lar, me dê autonomia total. E Zeus, olhando para aquela criança divina com olhos de clareza absoluta, concedeu tudo, porque ele reconheceu algo raro, alguém que sabe quem é e não negocia isso. Ártemis não descobriu sua identidade na adolescência. Não encontrou a si mesma depois de relacionamentos fracassados. Ela sempre soube e nunca duvidou. E aqui está a primeira verdade estoica, ainda implícita. Clareza sobre quem você é te protege de 1000 pressões externas. As ninfas, a irmandade que ela escolheu. Ártemis não era solitária. Ela tinha companhia, mas nos termos dela. 60 ninfas a acompanhavam, todas virgens, todas livres, todas selvagens. Elas caçavam juntas, dançavam juntas, viviam juntas, mas sob uma regra clara: nenhum homem, nenhum romance, nenhuma traição à liberdade. Ártemis não impunha isso por controle, impunha por proteção, porque ela viu o que acontecia quando mulheres se perdiam em homens. Viu Hera, deusa poderosa, consumida por ciúmes de Zeus. Viu Afrodite, deusa do amor, presa em dramas e traições. Viu Deméter, deusa da colheita, destruída pela perda da filha. E decidiu: isso não será meu destino. Eu não vou me perder em ninguém. E as ninfas que escolhiam segui-la, escolhiam a mesma coisa: liberdade acima de tudo. Parte 2. Os limites inegociáveis. Acteão, o homem que olhou. Acteão era um caçador, um dos melhores, e um dia, depois de uma caçada, ele estava caminhando pela floresta e ouviu água. Ele seguiu o som e encontrou uma fonte escondida. E lá, nua, banhando-se, estava Ártemis. Ele parou, olhou, não com malícia, não com intenção de ataque, apenas olhou, e Ártemis sentiu. Virou-se e viu Acteão ali olhando. Ela não gritou, não chorou, não se escondeu. Apenas disse com uma calma gélida: Você me viu, agora, vá contar. E jogou água nele. E Acteão começou a se transformar. Seus braços se tornaram patas, seu rosto se alongou em focinho. Chifres brotaram de sua cabeça. Ele virou um cervo. E então, seus próprios cães de caça que ele amava, que o seguiam fielmente, não o reconheceram, e o perseguiram, e o despedaçaram. Enquanto Acteão, preso em corpo de animal, sem voz para gritar: Sou eu, morria devorado pelos próprios companheiros. Brutal? Sim. Exagerado? Talvez. Mas aqui está a verdade que Ártemis estava ensinando. Meu corpo, meu espaço, minha escolha. Você invade, você paga. Ela não deu segunda chance. Não aceitou desculpas. Não ouviu, mas eu não tive intenção. Intenção não importa. Invasão importa. E os estoicos, curiosamente, concordariam com parte disso. Epiteto dizia: estabeleça limites claros e defenda-os sem culpa. Ártemis levou isso ao extremo. Mas o princípio? Válido. Calisto, a ninfa que traiu a confiança. Calisto era uma das ninfas de Ártemis, e ela amava fazer parte daquela irmandade. Até que Zeus apareceu. E Zeus, sendo Zeus, não aceitava não. Ele se disfarçou de Ártemis, em algumas versões, e seduziu Calisto, ou simplesmente a forçou, em outras versões. De qualquer forma, Calisto engravidou e tentou esconder. Mas em uma das caçadas, quando as ninfas se banhavam juntas, Ártemis viu a barriga, viu a traição, e não importava se Calisto foi vítima, não importava se foi forçada. Para Ártemis, o pacto foi quebrado. Você prometeu, e quebrou, e a expulsou. Calisto chorou, implorou, explicou. Ártemis não ouviu, porque para ela não era sobre punir Calisto, era sobre proteger a integridade do grupo. Se ela deixasse passar uma vez, todas as outras ninfas veriam que os limites eram negociáveis.
E limites negociáveis não são limites. Mais tarde, Hera transformaria Calisto em Ursa, e Zeus a colocaria nas estrelas, constelação Ursa Maior. Mas Ártemis nunca a perdoou. E aqui está a lição brutal: confiança quebrada não se conserta. Não importa o porquê. Isso é duro, talvez até injusto. Mas Ártemis não estava interessada em ser justa. Estava interessada em ser clara. Níobe, a mãe que se gabou. Níobe era rainha de Tebas e tinha 14 filhos. E um dia, cheia de orgulho, ela disse: Leto só tem 2 filhos. Eu tenho 14. Sou mais abençoada que ela. Por que deveríamos adorá-la? Erro. Leto ouviu e chamou seus 2 filhos, Apolo e Ártemis, e disse: defendam minha honra. Apolo pegou seu arco, Ártemis pegou o dela, e juntos mataram os 14 filhos de Níobe. Apolo matou os 7 meninos, Ártemis matou as 7 meninas, um por um, na frente de Níobe, até que ela, a mãe orgulhosa, ficou sozinha, sem nada, quebrada. E chorou tanto que os deuses, com pena, a transformaram em pedra, uma pedra que chora eternamente. Isso parece excessivo, né? Matar 14 crianças por causa de uma frase arrogante? Mas aqui está o que Ártemis estava protegendo: lealdade. Sua mãe foi desrespeitada, e Ártemis não tolerava isso. Para ela, família era sagrado. Respeito era inegociável. E quem cruzava essa linha, pagava. Os estoicos diriam que ela reagiu emocionalmente, não racionalmente, e estariam certos. Mas Ártemis não era estoica no sentido tradicional. Ela era estoica na clareza de valores e feroz na defesa deles. Parte 3. O único que ela amou: Órion, o caçador que quase a conquistou. Ártemis jurou nunca se casar, nunca amar, e cumpriu, por séculos, até Órion. Órion era um caçador gigante, forte, habilidoso e diferente de outros homens. Ele a respeitava, não tentava conquistá-la, não a pressionava, não invadia, apenas caçava ao lado dela. E Ártemis, pela primeira vez, sentiu algo diferente. Não paixão, não desejo, mas conexão. Alguém que entendia sua linguagem, alguém que não queria mudá-la, alguém que apenas estava. E ela começou a gostar da companhia dele, começou a rir com ele, a competir com ele, a confiar nele. E isso assustou os outros deuses, especialmente Apolo, irmão de Ártemis, porque se Ártemis se apaixonasse, tudo que ela era poderia mudar. Então Apolo fez algo terrível. Ele desafiou Ártemis para uma competição de tiro ao alvo. Apontou para um ponto distante no mar, algo brilhando na água, e disse: aposto que você não acerta aquilo. Ártemis, competitiva como sempre, atirou. A flecha voou perfeitamente e acertou, e o objeto afundou. E quando as ondas trouxeram o corpo para a praia, era Órion. Apolo tinha manipulado tudo. Sabia que Órion estava nadando. Sabia que Ártemis não veria. E usou isso para fazer a irmã matar o único homem que ela amou. Ártemis caiu de joelhos, segurou o corpo de Órion e, pela primeira vez, chorou. Não de raiva, não de vingança, de perda, porque ela descobriu que, mesmo sendo a deusa da independência, ela ainda podia amar, e perder, e sentir. A decisão: colocá-lo nas estrelas. Ártemis não conseguia trazê-lo de volta. Nem mesmo os deuses podem reverter a morte. Então ela fez a única coisa que podia: imortalizou-o. Colocou Órion nas estrelas, uma constelação eterna, para que todas as noites, quando olhasse para o céu, ele estivesse lá. Mas ela não o seguiu. Não se perdeu na dor. Não desistiu de quem era. Ela chorou, lamentou, sentiu. E depois, continuou. Porque Ártemis compreendeu algo que poucos compreendem. Amar não significa se perder. Perder não significa se destruir. Você pode amar profundamente e ainda ser completo sozinho. Você pode perder brutalmente e ainda seguir em frente. Sentir não te enfraquece, te humaniza. E Ártemis, mesmo sendo deusa, permitiu-se ser humana naquele momento. Parte 4.
As virtudes estoicas de Ártemis. 1. Autonomia. Inegociável. Você não precisa de ninguém para ser completo. Ártemis nunca precisou de relacionamento para ser feliz. Nunca precisou de aprovação para ser valiosa. Nunca precisou de companhia para ser completa. Ela era inteira, sozinha, e isso não a tornava fria, não a tornava fechada, tornava-a livre. Os estoicos ensinavam: ame profundamente, mas nunca esqueça, você é completo sozinho. Sêneca dizia: até que você se sinta confortável sozinho, você sempre será escravo de alguém. Ártemis vivia isso. Ela tinha amigos, tinha irmãos, tinha até Órion, mas nunca dependeu de ninguém para existir. Para você, você está em relacionamentos por escolha, ou por medo de ficar sozinho. Você sabe quem você é quando ninguém está olhando. Você consegue ser feliz sozinho? Porque se a resposta for não, você não é livre. E Ártemis te convida a encontrar essa liberdade, não rejeitando pessoas, mas não precisando delas para ser inteiro. 2. Clareza de limites. Não é crueldade, é proteção. Ártemis tinha limites claros e defendia-os ferozmente, não porque era má, não porque era cruel, porque sabia que limites indefinidos são invasão garantida. Ela não dava avisos, não dava segundas chances, porque quando você é claro, você não precisa repetir. Os estoicos também acreditavam nisso. Marco Aurélio escrevia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos, mas você tem total poder sobre suas fronteiras. Ártemis estabelecia fronteiras e as defendia, sem culpa, sem explicação, sem negociação. Para você, quantas vezes você deixa pessoas cruzarem seus limites porque tem medo de parecer rude? Quantas vezes você se explica demais, esperando que entendam? Quantas vezes você dá segunda, terceira, 10ª chance e se machuca de novo? Ártemis te ensina: não é uma frase completa. Seus limites não precisam de justificativa. E defender sua paz não é crueldade, é sabedoria. 3. Instinto sobre regras. Confie em si mesmo. Ártemis vivia na natureza. E a natureza não tem regras sociais. Não tem etiqueta. Não tem deveria. Tem instinto. E Ártemis confiava no dela, completamente. Se algo parecia errado, era errado. Não importava o que os outros diziam. Não importava se todo mundo fazia assim. Seu instinto era lei. Os estoicos valorizavam razão, mas também sabiam: às vezes, você sente algo antes de poder racionalizá-lo. E ignorar esse sentimento é ignorar sabedoria acumulada. Ártemis não racionalizava tudo. Ela sentia e agia. Para você, quantas vezes você ignorou seu instinto porque não fazia sentido e depois descobriu que estava certo? Seu corpo sabe coisas que sua mente ainda não processou. Confie nele, não cegamente, mas também não ignore. Ártemis te lembra: você sabe. No fundo, você sempre sabe. 4. Liberdade selvagem. Viver pelos próprios termos. Ártemis não vivia no Olimpo, vivia nas montanhas, nas florestas, nos lugares selvagens, porque liberdade verdadeira não cabe em gaiola dourada. Ela podia ter conforto, podia ter luxo, podia ter status, mas escolheu liberdade. E liberdade, verdadeira liberdade, é selvagem. Não é controlada, não é domesticada, não é civilizada. É crua, real, viva. Os estoicos buscavam liberdade interna, mas Ártemis nos lembra: liberdade interna também precisa de expressão externa. Você pode ser livre na mente, mas se sua vida é uma prisão de expectativas externas, você ainda não é livre de verdade. Para você, você está vivendo a vida que quer, ou a vida que deveria? Você está seguindo seu caminho, ou o roteiro que te deram? Ártemis te convida: seja selvagem, nos seus termos, sem desculpas. A caçadora nunca pediu permissão. Ártemis nos ensina algo que o mundo moderno tenta sufocar. Você não precisa de permissão para ser quem você é. Você não precisa se explicar. Você não precisa se desculpar. Você não precisa se encaixar. Você apenas precisa ser fiel a si mesmo.
e defender isso ferozmente, sem negociação. Ártemis não era perfeita, era dura, às vezes até brutal, mas nunca foi falsa, nunca fingiu ser o que não era, nunca se dobrou para ser aceita. E isso é liberdade. Qual parte de você ainda pede permissão? Qual limite você precisa estabelecer? De que você precisa se libertar? A floresta está te chamando. O arco está nas suas mãos. E a lua está cheia. Você não precisa de permissão. Você nunca precisou. Todo mito guarda uma verdade. E toda verdade pode nos transformar. Obrigado por assistir ao Mitologia Estoica. Ártemis nunca pediu permissão. E você também não precisa. Seja livre. Selvagemente. Completamente livre.